Teleaula Natal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Madison Rodrigues, professor de Geografia da Rede Municipal de Natal. Eu tenho uma estatura mediana, olhos e cabelos castanhos escuros, estou usando uma camisa amarela e calça jeans. Meu sinal em libras é a letra M de Madison, com um leve movimento na testa, formando uma espécie de onda, que lembra o meu topete. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Nossa aula será composta por 15 slides. No primeiro slide, nós temos ao fundo branco com a letra preta, o título da Secretaria Municipal de Educação, SME Natal, o componente curricular que é Geografia, o tema da aula que é Aquecimento Global e Mudanças Climáticas, além do nome do professor Madison Rodrigues. O que é que nós vamos aprender nessa aula, professor? Nós vamos analisar as evidências do aquecimento global. Nesse slide 2, nós vamos entender o efeito estufa. É algo positivo? É algo negativo? Vamos analisar também as mudanças climáticas que estão ocorrendo ao longo das décadas, entender o que é o protocolo de Kyoto, analisar as consequências desse aquecimento global, além de discutir possíveis soluções para esse problema. No terceiro slide, nós temos dois cartoons. O primeiro cartoon, do lado esquerdo da tela, ele mostra o espaço sideral e a Terra centralizada. Só que tem uma diferença nessa Terra. Ela está num formato de uma panela de pressão. Panela de pressão é aquela que nós utilizamos na cozinha, que geralmente tem uma temperatura interna mais elevada do que outras panelas, já que ela é vedada, certo? Na imagem ao lado, no canto direito da tela, eu tenho um desenho da Terra. A Terra tem um rostinho, olhos, bocas, ela está com um leque na mão esquerda, ela está com a aparência não muito feliz, com uma aparência de tristeza, de susto, de desespero. A Terra está suando, está com o leque abanando ali, porque provavelmente está com calor. Qual a imagem que esses autores quiseram transmitir ao fazer essas duas imagens? Na verdade, é para tratar sobre o aquecimento global, o grande problema da humanidade. No slide 4, nós temos duas manchetes recentes, manchetes atuais. Uma do G1 da seção Natureza, que diz que o mês de setembro foi o mês mais quente da história da humanidade. Eu acho que a gente percebeu em casa mesmo que nos últimos meses a temperatura na nossa cidade tem aumentado um pouquinho. Na segunda manchete, eu tenho já uma manchete da revista Veja, da seção Mundo, que fala da Groenlândia, a maior ilha do mundo. A Groenlândia, ela está na zona polar norte, é uma área de geleiras, e a manchete diz que a Groenlândia está derretendo mais rápido do que nos últimos 12 mil anos. Passando para o quinto slide, nós vamos analisar as evidências do aquecimento global no nosso dia a dia. A gente pode discutir, professor, como é que eu percebo o aquecimento global no meu dia a dia? Alguns estudos estão mostrando que no último século, a temperatura média do planeta subiu aproximadamente 0,7 grau, que num contexto geral a gente pode imaginar que é um crescimento muito pequeno, mas quando a gente analisa na temperatura média do planeta, que hoje é de aproximadamente 14 graus, um aumento de quase 1 grau é muito significativo. Outra evidência do aquecimento global no nosso dia a dia são os furacões, que acontecem geralmente quando as águas dos oceanos ficam quentes demais. Então a gente vem percebendo que nos últimos anos as presenças de furacões, presença de tufões estão cada vez maiores. A gente assistindo um telejornal, lendo uma revista, cada vez mais comum, devido ao aumento, ao aquecimento das águas dos oceanos.
Algumas geleiras que são tidas como geleiras eternas, que não derretiam nem nos verões, estão derretendo. É uma outra evidência do aquecimento global. Enchentes em algumas cidades, secas em outras, também são evidências do aquecimento global. Nos últimos anos, a região sul do Brasil, que quando a gente fala em seca no Brasil, a gente pensa logo na região norte, mas nos últimos 2 anos, a região sul do Brasil vem sofrendo com sérias secas. Seria uma característica da região ou evidência do aquecimento global? E por último, ondas de calor ao longo do mundo que já mataram milhares de pessoas. E aí, gente, para falar em aquecimento global, nós temos que falar no efeito estufa. E eu pergunto para você, o efeito estufa é algo bom ou ruim? No slide 6, eu tenho um GIF que mostra o efeito estufa. Um GIF animado, mas que antes de falar, de descrever esse GIF animado, eu quero explicar para vocês o que é uma estufa. Professor, o que é uma estufa? Uma estufa é um objeto, é um local onde a temperatura interna é maior do que a temperatura externa. No nosso dia a dia, professor, onde nós encontramos uma estufa? Numa lanchonete. O ambiente onde guardam os salgados é uma espécie de estufa. Ou seja, eles colocam o salgado ali para que a temperatura do salgado fique sempre elevada. Um outro exemplo de uma estufa no nosso dia a dia, professor. Imagine que eu estaciono meu carro no meio da rua, a céu aberto, meio-dia. 2 horas da tarde eu volto para o meu carro. Ao abrir a porta do carro, eu vou perceber que a temperatura interna do carro é muito superior à temperatura externa do carro. Professor, o que foi que aconteceu? O calor do sol entrou com facilidade no carro, parte desse calor saiu do carro, mas uma grande parte não conseguiu sair, aquecendo o interior do carro. Na Terra, acontece mais ou menos a mesma coisa. E aí eu vou falar sobre o GIF. O GIF, sobre o efeito estufa, mostra mais ou menos a Terra em movimento. Em volta da Terra, eu tenho uma camada de gases, eu tenho o Sol radiando o calor para a Terra e percebo que parte desse calor chega à superfície e reflete, mas uma outra parte fica concentrada na Terra. E agora eu respondo a pergunta inicial. O efeito estufa é algo bom ou ruim? Por si só, o efeito estufa é algo natural e que faz bem ao meio ambiente. É justamente devido ao efeito estufa que nós temos vida na Terra. Falei no slide anterior que a temperatura média da Terra era de aproximadamente 14 graus. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de aproximadamente menos 15, menos 18 graus. O que é que acontece? A vida no nosso planeta seria totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Talvez não existisse uma grande biodiversidade como existe hoje. Então, o efeito estufa por si só é algo positivo. Mas você pode perguntar, professor, e por que quando se fala em efeito estufa, se fala sempre de forma negativa? Vamos para o slide 7 que eu responderei. O grande problema do efeito estufa é a intensificação desse efeito estufa. Aí na tela eu tenho um infográfico que diz, entenda o efeito estufa. Então eu tenho o desenho de uma terra centralizada ali, eu tenho uma camada de gases envolvendo a terra. Percebo também uma floresta queimando, liberando poluição. Eu percebo fábricas liberando poluição. Tem um caminhão ali também liberando poluição. E eu tenho o Sol com a radiação solar para a Terra. O que é que acontece, gente? Como eu falei anteriormente, o efeito estufa é natural e importante para a vida no nosso planeta, só que a intensificação desse efeito estufa, o aumento desse efeito estufa é o grande problema. E como é que acontece essa intensificação, esse aumento do efeito estufa, professor?
através da ação antrópica. Não conheço essa palavra. O que é ação antrópica? É a ação do homem. Então, no slide 8, a gente mostra como o homem interfere no efeito estufa, que é algo natural, mas que o aumento dele é provocado pela ação do homem. Tenho 3 imagens aí. A primeira imagem do lado esquerdo, abaixo da tela, eu tenho queimadas no Pantanal em 2020. Para quem está acompanhando noticiários de uma maneira geral, telejornais, lendo sites, já percebeu que ao longo desse ano várias queimadas aconteceram no Pantanal e na Amazônia. Essas queimadas geram uma poluição atmosférica muito grande. Segunda imagem, a imagem que está centralizada aí na tela. Eu tenho uma área de industrialização na China. A China hoje é um país extremamente industrializado e o país que mais gera gases que intensificam o efeito estufa. Ah, professor, por isso que mesmo antes da pandemia, os chineses andavam com máscaras, né, nas ruas. Justamente, mesmo antes da pandemia, dependendo da cidade chinesa, a gente percebia pessoas com máscaras nas ruas, justamente para diminuir o impacto da poluição na vida dessas pessoas. A terceira imagem, no canto direito superior, tem uma poluição dos carros. Não é? Os carros que utilizam basicamente os combustíveis fósseis como fonte de energia. Ah, professor, quais são os combustíveis fósseis? São 4. Petróleo, juntamente com seus derivados. E quais são os derivados do petróleo? Gasolina, óleo diesel, querosene. Eu tenho carvão mineral, muito utilizado lá na primeira Revolução Industrial. Eu tenho o gás natural e tenho urânio. E esses 4 combustíveis fósseis apresentam 2 grandes problemas. Primeiro grande problema dos combustíveis fósseis são recursos finitos, não renováveis, esgotáveis. Segundo grande problema dos combustíveis fósseis, geram uma poluição atmosférica muito grande. Então, a queima dos combustíveis fósseis nas indústrias e nos automóveis gera o aumento do efeito estufa. No slide 9, nós temos as consequências desse aquecimento global. Olha só como é uma série em cadeia, prestem bastante atenção. Eu tenho o efeito estufa, que é algo natural e que faz bem para a Terra. A ação do homem com a queima dos combustíveis fósseis vai intensificar esse efeito estufa, que é algo positivo, e a intensificação, o aumento dele se transforma em algo negativo. Esse aumento do efeito estufa vai gerar o famoso aquecimento global. O aquecimento global vai gerar o derretimento das calotas polares, que a gente sabe que 2% da água do nosso planeta está solidificada, 2% da água do nosso planeta está nas geleiras. Com o aumento dessa temperatura, essas geleiras vão derreter, geralmente vão formar rios, os rios correm para os oceanos e mares, e a gente vai ter como consequência do derretimento das geleiras o aumento do nível do mar. E aí a gente percebe em algumas praias aqui do litoral do Rio Grande do Norte, como Muriú, Barra de Macharanguape, Pitangui, Caiçara do Norte, onde a maré já invadiu e chega a atingir muros e algumas casas, certo? Além disso, nós teremos como consequência do aquecimento global o processo de desertificação. Áreas que já são quentes e secas se tornam mais quentes e mais secas, o solo perdendo fertilidade, e aí o processo de desertificação, algo que vem ocorrendo aqui no sertão do Brasil, certo? Temos 4 imagens aí na tela 8, no slide 9. A primeira imagem, ela fala do aquecimento, do aumento da temperatura. Eu tenho uma imagem de um termômetro do centro do Rio de Janeiro, já em 2020, onde a sensação térmica naquele local, naquele dia, estava de 50 graus. Eu tenho uma segunda imagem,
na parte direita da tela, no canto superior direito, o urso polar, num pequeno bloco de gelo, e esse bloco de gelo se transformou pequeno devido ao derretimento das calotas polares. A terceira imagem é justamente uma praia, uma área onde tem um aumento do nível do mar. E a quarta imagem, que está no canto centralizado da tela inferior, é uma área de desertificação, que mostra aquele solo rachado típico do sertão do Nordeste. Para ilustrar o avanço do nível do mar, no slide 10, eu vou falar sobre um país que muita gente não conhece. Alguém aí já ouviu falar em Tuvalu? Tuvalu é um país que vai desaparecer do mapa, literalmente. Tuvalu é um país que se localiza na Oceania, não é? No canto central da tela, eu tenho um mapa da Oceania. Tem ali a Austrália, que merece destaque, é o maior país da Oceania. E a nordeste da Austrália, eu tenho um conjunto de ilhas que a gente chama de Polinésia. Um arquipélago da Polinésia é Tuvalu. Um país pequeno, um dos menores do mundo, menos visitados do mundo. Tuvalu, para ter uma ideia, é 6 vezes menor do que Natal. Tem uma população de aproximadamente 11 mil habitantes. E segundo alguns estudiosos, é um país que nos próximos 100 anos pode desaparecer do mapa literalmente. O ponto mais alto de Tuvalu tem uma altitude de 5 metros. Ou seja, o avanço do nível do mar provocado pelo derretimento das geleiras já fez com que algumas ilhas de Tuvalu fossem cobertas totalmente por essas águas. Então, a primeira imagem que eu tenho na tela ali, ó, canto esquerdo superior, é a imagem principal desse país. Eu tenho a pista de pouso no meio, eu tenho algumas casas de um lado, algumas casas do outro e o oceano no entorno de Tuvalu. No centro, eu tenho uma imagem que lembra a bandeira de Tuvalu e na parte superior direita, eu tenho uma garota andando de uma motocicleta numa área onde era uma estrada e que já está coberta pela água do mar devido ao avanço do nível do mar nesse país. Prova disso, do avanço do nível do mar em Tuvalu, que em 2008 o seu primeiro-ministro participou de uma conferência na ONU e chamou a atenção do mundo para a situação de Tuvalu, pedindo inclusive que os outros países aceitassem esses refugiados naturais, que a tendência é que a população de Tuvalu, devido ao avanço do nível do mar, procurem outros países para sobreviver. A Austrália já pode receber, a Espanha também já tem interesse de receber. Passando para o slide 11, você pode questionar, professor, ninguém se preocupa com o meio ambiente, até agora você está apresentando problemas e não há nenhuma preocupação, nenhum interesse a nível mundial para resolver esse problema. E aí a gente vem para uma conferência que foi realizada no Japão, no ano de 1997, na cidade de Kyoto, onde os países industrializados assumiram um compromisso que tinha como objetivo reduzir em 5,2% a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Eles deveriam levar em consideração os dados de 1990 e ao longo de 15 anos, ou seja, de 1997 até 2012, esses países teriam que atingir essa redução dessa poluição. Só que alguns países perceberam o seguinte, que para reduzir a poluição atmosférica, você tinha que reduzir a industrialização. Colocaram na balança entre o crescimento econômico e a preservação ambiental e deram prioridade ao crescimento econômico. Então, os países que mais poluem recuaram no protocolo de Kyoto. Então, o protocolo de Kyoto tem sua importância quando fala em ações e metas para reduzir o aquecimento global, mas ele não teve um êxito total, certo? Temos uma imagem no canto superior direito que tem o globo
e alguns braços com várias pessoas assinando esse documento, que seria esse protocolo de Kyoto, protocolo que defende a redução da emissão de gases do efeito estufa. No ano de 2015, já na França, né? No slide 12, a gente tem o famoso Acordo de Paris. O Acordo de Paris, na verdade, é uma espécie de evolução do Protocolo de Kyoto. No Protocolo de Kyoto, o objetivo era: os países desenvolvidos devem reduzir a poluição de gases que intensificam o efeito estufa. Já no Acordo de Paris, ele é mais global. Ele não leva em consideração somente os países desenvolvidos, e sim que todos os países, tanto os países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, devem estabelecer metas para reduzir esses gases que intensificam o efeito estufa. Aí eu tenho uma logomarca no canto superior direito, uma logomarca da conferência que foi realizada em Paris. Então eu tenho um formato de uma folha verde com um amarelo que representa o Sol e a Torre Eiffel, que é o símbolo principal daquela cidade. Possíveis soluções no dia a dia, como é que a gente deve fazer? No slide 13, nós vamos apresentar duas possíveis soluções. Uma é falando sobre o uso de transporte coletivo. Aqui no Brasil, cada vez mais as pessoas sentem a necessidade de ter um carro próprio. Já nos países desenvolvidos, não. Você está assistindo um filme estadunidense, uma série europeia, você percebe que existem pessoas de uma classe social até elevada, com uma profissão boa, mas que utilizam os transportes públicos, utilizam ônibus, utilizam metrô. Aqui no Brasil a gente tem um transporte público que tem uma qualidade duvidosa. Então a gente precisa um investimento maciço nessa qualidade desse transporte público para que a pessoa deixe essa necessidade de sair no seu carro individual e usar o transporte público. Eu tenho uma imagem aí no lado esquerdo que mostra a grande quantidade de carros que levam a mesma quantidade de pessoas que um ônibus pode levar. Nessa imagem também apresenta uma bicicleta. Hoje aqui em Natal a gente vê crescente o ciclismo como prática esportiva, mas também a gente vê crescente esse ciclismo como um meio de transporte, como um meio de deslocamento de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Uma outra solução para reduzir os gases que intensificam o efeito estufa é o uso de uma energia limpa. Aí você pode questionar: professor, energia limpa é aquela que não gera agressão ao meio ambiente? Não, não existe esse tipo de energia. Todo tipo de energia gera agressão ao meio ambiente. Só que os combustíveis fósseis, que eu citei no início da aula, né? Petróleo, carvão mineral, gás natural, urânio, geram uma poluição atmosférica muito grande. São esses combustíveis que são responsáveis pela intensificação do efeito estufa. E a ideia é substituir esses combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia. Fontes que gerem menos agressão ao meio ambiente. E aí na imagem eu tenho duas mãos. Uma mão que tem uma chaminé de uma indústria, gerando uma poluição atmosférica. Tem um X aí como se fosse algo negativo. E na outra mão eu tenho um aerogerador que representa a energia eólica, que é uma energia limpa, uma energia renovável. Vale lembrar que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil. É aqui que nós temos ventos fortes e abundantes. Então aqui a gente tem uma riqueza, uma energia renovável e que gera uma menor agressão ao meio ambiente. Outros tipos de energias limpas. Eu tenho a energia solar, que no Rio Grande do Norte, devido à nossa localização próximo ao Equador, tem uma insolação bastante intensa. Então podemos transformar o calor do sol em energia elétrica, entre outras, maremotriz, a hidrelétrica. Então só lembrando que energia limpa não é aquela que não polui,
é aquela que gera uma agressão, mas uma agressão mínima. Ok? Para terminar a nossa aula, no slide 14, eu tenho uma frase de Mahatma Gandhi, que diz: o futuro dependerá daquilo que nós fazemos no presente. Obrigado e bons estudos.